Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à disciplina de modelagem de banco de dados. Eu sou o professor Emerson, não sei se ainda lembram de mim, já tem um bom tempo que a gente não se via, né? Espero que agora estejam me vendo aqui, pelo menos um pouquinho no mundo virtual. O objetivo da aula de hoje, gente, é a gente passar um resumo dos tópicos desse primeiro capítulo da nossa disciplina. Já tivemos aí ou estamos em abertos com uma atividade avaliativa e é um questionário simples que eu espero que estejam pesquisando. E em breve, na semana que vem, teremos uma outra atividade avaliativa para a gente fechar então esse nosso primeiro bimestre. Bem, eu vou pedir desculpas para vocês porque essa parte inicial, essa parte introdutória, ela é um pouco teórica, é um pouco enjoadinha, sim, eu reconheço, mas ela é muito importante para a gente entender essa ideia, entender esse mundo, que eu acho que é um mundo relativamente novo para vocês. Eu acho que é um mundo aí de banco de dados que só quem já teve algum contato com o desenvolvimento de sistemas é que vai ter conhecido, ok? Pessoal, em relação às dúvidas, vou deixar na aula dessa semana um fórum para vocês colocarem suas dúvidas, tá? Coloquem lá no PAPR, vocês têm meu e-mail, vocês têm o contato de WhatsApp e fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? Bem, gente, vamos lá então. Nesse início da disciplina, nesse início da parte de modelagem, deixa eu colocar aqui um apontador para facilitar a nossa vida. Bem, nesse início, nós vamos ter então uma introdução, que é uma introdução conceitual, ela é mais teórica, e logo depois nós chegamos aí mais próximos do nosso objetivo, que é a abordagem entidade e relacionamento. Então, só para vocês entenderem, esse universo, esse mundo de bancos de dados, ele é meio que dividido em duas etapas. A primeira dela vai ser a estrutura do banco de dados. Como é que a gente cria um banco? Quais informações ele vai ter? Como essas informações estão relacionadas? É meio que um planejamento do banco de dados. É isso que a gente vê em modelagem de banco de dados. E tem uma série de conceitos, de técnicas para a gente executar então o nosso planejamento e criar o nosso modelo de dados. E na segunda parte da disciplina, que aí é no laboratório de bancos de dados, e quem sabe, se Deus quiser, a gente vai estar juntos novamente no presencial, né, que todos aí estamos esperando, é a parte prática, onde a gente vai criar o banco de dados, onde a gente vai ter as instruções, os comandos, SQL, e vamos realmente colocar mais a mão na massa, beleza? Então, olha só, gente, nessa parte introdutória, nós vimos no início da disciplina, então, nas aulas que eu pedi para vocês darem uma lida, para vocês verem o material, nós vimos que existe uma questão muito importante a respeito do compartilhamento de informações. Eu posso ter áreas diferentes dentro da minha empresa, né? Por exemplo, uma área de produção, que é onde produz os produtos, uma área de vendas, que é onde a gente tem a parte de vendas, a parte de marketing, né? Aqui dentro da área de produção. Além da produção propriamente dita, a gente tem a parte de logística, entrega e a parte de compras, que é onde a gente compra os insumos e as matérias-primas. Então, todas essas áreas, né, cada uma delas possui, obviamente, as informações a respeito do produto. Se a nossa empresa fabrica um determinado produto, a área de produção, que é quem vai construir, quem vai produzir, ela precisa ter as informações. Vendas, para vender, contato com o cliente, precisa também das informações de produto. E a área de compras, para comprar matéria-prima, também precisa dessas informações. E o que acontece se essas informações elas ficam espalhadas, elas ficam dispersas, elas ficam duplicadas em cada área? A gente corre o risco da chamada redundância, tá aí um conceito importante para a gente, a redundância de dados. O que é a redundância? É a repetição desnecessária de informações, quando a informação está duplicada em vários lugares ao mesmo tempo. É isso que a gente chama de redundância, é um conceito importante, e a redundância é uma coisa que a gente não quer, a gente não quer essa redundância. Por quê? Porque ela causa alguns problemas.
Se eu tiver alguma modificação, alguma atualização, eu tenho que cuidar dessa atualização ser feita nos 3 lugares ao mesmo tempo, né? Opa, perdão, mexi aqui. Se eu tiver uma atualização, eu preciso cuidar que essa atualização seja feita nos 3 lugares ao mesmo tempo. E isso me dá um retrabalho. E se eu fizer em um lugar e não fizer no outro, eu corro o risco de ter uma inconsistência de dados. Então, olhem depois com carinho que a redigitação, a inconsistência e a redundância são coisas que a gente não quer, são coisas que não são legais. Poxa, como é que a gente resolve isso? Então, voltando aqui, eu tenho as informações separadas, cada uma em um lugar. Poxa, para resolver isso, eu posso lançar mão de um banco de dados. Costumo dizer que não é obrigatório ter um banco de dados para desenvolver sistema, mas seria muito interessante que tivesse. Ele ajuda muito a gente no dia a dia. E o que é o banco de dados? Olha, outro conceito importante para a gente. É um conjunto de informações integradas para atender essa comunidade. E ele está muito ligado ao compartilhamento de dados, porque a ideia do banco de dados é ele funcionar como um lugar onde nós temos centralizadas as informações. A gente costuma dizer, a gente chama de repositório centralizado de dados. Qual que é a ideia desse negócio? Todas as informações estão no banco de dados. Tá? Então, o banco é o conjunto de informações que estão ali únicas, centralizadas, olha só, e que atende a comunidade, que atende as empresas, as áreas funcionais. Então, eu tenho todos os dados gravados aqui num único lugar. Olha a diferença disso aqui para isso aqui. Aqui eles estão espalhados, aqui eles estão duplicados, eles estão redundados. E aqui eu tenho os dados centralizados, os dados em um único lugar. E isso facilita bastante a nossa vida. Então nós temos aqui parte de compartilhamento de informações. E peraí, quem que cuida desse banco de dados? Voltando aqui, quem que cuida desse compartilhamento? Na verdade é o chamado SGBD, que é o software gerenciador de banco de dados ou o sistema gerenciador de banco de dados, que é o software que cuida de toda a parte do banco de dados, que cuida do banco, que centraliza essas informações, que guarda com segurança, que esconde dos hackers. Então eu preciso de um software para trabalhar com isso. E qual software que a gente vai utilizar? É o MySQL. Tem outros exemplos de SGBD também, como Oracle, como SQL Server. Temos vários bancos de dados. Podem fazer uma pesquisa rápida na internet e vocês com certeza vão encontrar. Tá legal? Então essa que é a diferença do SGBD para base de dados ou banco de dados. Basicamente, gente, o SGBD é o software que controla as informações. E o banco de dados ou a base de dados é o conjunto de informações que está controlado pelo SGBD. Basicamente isso. Então, quando eu tenho... Opa, perdão, avancei aqui, eu queria voltar. Então, quando eu tenho aqui o banco de dados, olha, igual nós temos esse desenho, eu tenho aqui em volta dele um SGBD. Eu tenho um SGBD, como por exemplo o MySQL, é uma das tecnologias que utiliza, que a gente usa nos nossos laboratórios, nas nossas aulas. E a base de dados ou banco de dados são as informações de produto, as informações que estão aqui disponíveis para nós. Ok, gente? Então, essa parte da base, do banco e do SGBD, ela é importante para nós. Dê uma olhada na internet, pesquise os principais SGBDs de mercado, os bancos que estão aí à disposição. Beleza? Bem, continuando então essa nossa revisão geral. Bem, como é que eu começo então, Emerson? Por onde eu inicio? Qual é o meu ponto de partida para criar então um banco de dados? Eu gostei dessa história, eu acho legal ter tudo centralizado, tudo num lugar só, e eu não precisar ficar recorrendo a vários lugares. Legal. A primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é criar um modelo de dados. Aí que eu chego nesse conceito aqui também. O que é um modelo?
é uma descrição dos tipos de informações que são armazenadas no banco. Então, o modelo de dados tem as informações que estão armazenadas e como elas estão gravadas ali, como elas se relacionam, o que eu vou ter dentro do meu banco de dados. É um desenho, tá? Aqui um conceito mais formal para nós. O que é um modelo de dados? Se alguém perguntar, uma descrição formal da estrutura de um banco de dados. Então, primeiro, eu construo um modelo de dados e eu tenho mais de um tipo de modelo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Depois que eu tenho esse modelo de dados, eu valido ele com o usuário, verifico as informações que vou ter no banco e aí eu passo a criar, então, e manipular o meu banco de dados. As linguagens de programação, gente, vocês devem estar tendo as aulas aí de programação. Elas trabalham junto com o banco de dados. Na verdade, eu tenho duas coisas. Eu tenho a linguagem de programação, que faz as telas do sistema, que tem toda a lógica de programação, que pega as entradas de dados, que faz o processamento, que tem o front-end, o back-end, isso que vocês devem estar vendo nas disciplinas de programação. E a parte do banco de dados. O que acontece? Os dois trabalham juntos, de forma integrada. Então, as linguagens constroem o sistema, que pega as informações, executam os processamentos de dados e gera uma saída de resultados. Onde essa saída é gravada? No banco de dados. Então, o banco de dados é como se fosse um grande banco mesmo, como se fosse um lugar seguro, um lugar grande, que tem as informações todas gravadas ali, beleza? E as linguagens de programação, elas trabalham junto com esse banco de dados. Bem, então nós temos aqui o nosso modelo de dados, tá? E dentro desse modelo, aqui uma outra coisa importante para a gente. Nós temos o modelo conceitual e o modelo lógico. O que é o modelo conceitual? É o primeiro modelo que a gente vai trabalhar, é o primeiro modelo de dados. É o modelo onde nós desenhamos, olha, fazemos a descrição do banco de dados de forma independente da implementação. Por que isso, Emerson? Porque o nosso usuário ele não está acostumado com as técnicas e com a linguagem da informática. E a gente também não está acostumado com a linguagem de negócios do usuário. A gente entende de finanças, a gente entende de siderurgia, de trem, de logística, não, nada disso. Então, o modelo conceitual é um primeiro modelo, caixinhas, triângulos, bem simples, que serve para a gente fazer uma descrição do banco sem se preocupar como as informações estão armazenadas. Guardem isso. Aqui nós estamos preocupados com o que, não estamos preocupados com o como, tá? Então, o modelo conceitual que nós vemos, tá? Ele tem também a descrição da estrutura do banco de dados de forma independente da sua implementação. Vamos matar a nossa curiosidade. Como é esse modelo conceitual? É esse cara aqui, é esse desenho aqui. É uma das técnicas mais utilizadas, não é a única, tá? Esse modelo é o modelo do Peter Shen, já é um modelo antigo, 1974, muitos de vocês nem pensavam em nascer ainda, tá? Mas ele é representado desta maneira. E nós vamos depois explicar o que é cada bolinha dessa, branca, preta, o losango, como é que isso funciona, o que é isso, o que é o atributo, a entidade e tal. Beleza. Não estou querendo avançar muito a fita não, mas eu vou depois mostrar para vocês como que se constrói esse modelo. Tá? Então, olha só, vimos o SGBD, a base de dados, o banco, existe um nível de abstração, tá? Que a gente precisa abstrair do banco de dados, ou seja, esquecer a técnica e a tecnologia de como ele vai ser implementado, e de início nós nos preocupamos aqui com o que nós vamos guardar e criamos esse primeiro modelo. Vamos no usuário, validamos com ele. Olha, então eu tenho um produto aqui que tem um código, tem uma descrição e um preço, é isso mesmo? Tem mais alguma informação? Ah, e esse produto tem um tipo de produto?
Tá, como é que a gente faz essa classificação? Beleza, criamos o modelo que a gente vai daqui a pouco mostrar aí para o pessoal. Beleza? A partir desse modelo conceitual, então, que é o primeiro, nós derivamos um modelo lógico. O que é o modelo lógico? Olha, ele já está mais próximo de como o banco de dados vai ser implementado. Então lógico, ele já funciona aqui, olha, no formato de tabelas, ele já tem um nome que vai ser gravado lá dentro do banco de dados. Não se preocupe ainda como a gente vai criar isso. Eu vou explicar e vou ensinar para vocês com calma e com detalhes. Mas é importante saber que, primeiro, eu tenho um modelo conceitual, que é esse desenho aqui, que é chamado de abordagem entidade relacionamento ou diagrama entidade relacionamento. É muito conhecido como DER ou como MER também, modelo entidade relacionamento, onde ele tem as entidades, os relacionamentos, os atributos e tal. A gente vai ver mais para frente, tá? Por que esse modelo é importante? Porque ele serve para a gente validar com o usuário, serve para a gente ir no usuário e, numa linguagem bem simples, tratar o que vai ser armazenado. Fechamos? Vimos com o usuário? Ótimo, beleza. A partir daí, nós fazemos, a partir do primeiro modelo, que é o conceitual, a gente tem o modelo lógico. O modelo lógico, ele já está projetado mais parecido como as informações serão gravadas. Então, esse modelo lógico não é o que a gente vai no usuário, é o modelo que a gente vai no banco de dados. Nós, como técnicos, como programadores, vamos lá começar a sua implementação. Ok, gente? Também pode ser encontrado dessa maneira aqui, com os nomes das tabelas, né, das entidades, os nomes dos atributos. Calma, a gente vai ver isso com calma e com detalhe. Não precisa se preocupar no momento. E a partir daí, nós temos então o modelo que representa a estrutura de dados. Quando a gente cria esse modelo lógico, nós estamos prontos para criar o banco de dados. Então, parte do conceitual, depois a gente cria o lógico, e ainda tem o modelo físico, que aí é muito ligado ao banco de dados. Tá? Bem, esses modelos são importantes e a partir deles, para a gente finalizar, né, esse resumão aqui dessa primeira unidade, nós temos o projeto de banco de dados. Para eu criar um projeto de banco de dados, então, o que é um projeto, gente? Entenda projeto como um planejamento, como um plano, como uma estrutura. Quando eu vou construir uma casa, por exemplo, eu não tenho que fazer um projeto, eu não faço um desenho, não faço uma planta baixa e a partir daquele desenho eu vou então pensando como a casa vai ser construída. Tem uma maquete, não sei se vocês lembraram, quando a gente vai no shopping ou quando a gente ia, né, no shopping aí com mais frequência, muitas vezes tem uma maquete ali, tem um desenho de apartamentos ou de casas para vender. Ele é um projeto. Então, bom, para a gente fechar, o projeto então de banco de dados, ele funciona em duas fases. Primeiro, um modelo conceitual, que eu faço um modelo na forma do diagrama entidade relacionamento ou modelo entidade relacionamento, valido ele com o usuário. Depois, o modelo projeto lógico, que aí eu faço o meu modelo conceitual, o meu modelo lógico também, já mais próximo de como o banco de dados vai ser implementado. E com essas duas etapas, eu tenho então o meu projeto sendo elaborado. Olha, agora eu estou pronto para criar o meu banco de dados e pronto para manipular as informações. Ok, gente? Bom, em linhas gerais era isso. É um grande resumo, tá? A gente fecha então a nossa primeira unidade e, consequentemente, o nosso primeiro bimestre também. Leiam esses conceitos, estudem esses conceitos, porque eles serão importantes. E agora, no capítulo 2, nós já vamos partir para a abordagem entidade e relacionamento. Mais um pouquinho só de paciência, que a gente daqui a pouco está começando a desenhar, daqui a pouco estamos começando a colocar a mão na massa. Beleza? Um abraço então, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula.